Quais são os nomes que você vê da esquerda que poderia suceder o Lula, né? Vir pós-Lula, pós esse governo Lula, num cenário em que Bolsonaro não estaria ainda inelegível, né? Como que você vê, quais são as lideranças, quais são os nomes que você vê aí da esquerda? Falaram agora há pouco no chat aqui que a Marina Silva ela só ressuscita na época de eleição, né? Ela quase não aparece, só aparece de 4 em 4 anos. E o que você tem qual é a sua análise sobre os possíveis candidatos da esquerda na próxima eleição? Então, o candidato natural da esquerda, né? Se não tivesse. A culpa foi do Roberto Jefferson, e até por isso ele está até hoje preso, aí ele ficou meio maluco e paga um preço alto por isso. Mas o candidato natural da esquerda seria o José Dirceu. Ele acabou sendo condenado a mais de 30 anos e agora o Supremo Tribunal Federal está fazendo com ele o mesmo caminho que fez com Lula. Ele diz que vem deputado federal aí na próxima eleição, em 2026. Não sei se vai conseguir realmente, mas ele ainda é uma liderança importante do PT, mas eu não sei se ele conseguiria hoje montar uma articulação de esquerda em volta do nome dele. Os É nomes que a gente vê o Haddad, né, que é um nome que isso. aparentemente conta com a confiança do Lula e que talvez pudesse receber a benção do Lula. Mais Obviamente, uma de vez, uma, né? Mais uma mais vez, uma né? vez. Mas também já se mostrou alguém que, principalmente nessa situação que ele agora desempenha como ministro da Economia, que não vai conseguir tirar o país dessa situação, pelo contrário, ele vai colocar no currículo dele, além de ter sido talvez o pior prefeito de São Paulo, provavelmente ele vai colocar no currículo como um péssimo ministro da Fazenda. Então é alguém que então, eu creio que a gente não vai ter ninguém do PT, talvez surgindo como uma liderança natural. Lá do Rio Grande do Sul sempre tem alguns nomes que surgem, não sei, os próprios nomes do Rio Grande do Sul mais jovens foram se esvaziando, né? Então, talvez surja alguém de outro partido. A gente tem uma Tabata Amaral, por exemplo, que é alguém que equivale aos nomes que eu citei aqui da direita, da juventude que pode estar sendo formada. Ela tem apoio de alguns grupos de esquerda internacionais, né? Então ela conta aí com apoio até de capital aí. O filho do Jorge Soros, por exemplo, ele que vai virar um ativista com muita grana aí, pode escolher alguns desse aí da esquerda, que talvez a Tabata surja aí como um nome para o futuro aí, quem sabe. Mas eu creio que a esquerda está com muita dificuldade de encontrar bons nomes para a presidência da República. Vamos ver. Existem alguns deputados, alguns senadores que têm chance, né, de se lançarem, mas eu não creio no PT, não. Eu creio que hoje o PT já está numa fase. Se você ouviu as falas do José Dirceu, você vai ver que o Dirceu hoje já percebeu isso e ele já fala de você achar candidatos de outros partidos dessa frente de esquerda para o PT apoiar. Porque hoje o PT ele não consegue amealhar esse apoio. Você vê o Ciro Gomes, ele praticamente abandonou o PDT ali, tem outras ideias. Existe um nome que surge com muita força, que é o próprio, veio do PDT, né, e já foi ministro até da Defesa, veio do partido, da experiência do Partido Comunista, e que é o Aldo Rebelo. Esse é um nome que arrisca ser lançado como candidato a presidente da República, que vai se vender como centro. Ele vai querer votos tanto do pessoal mais nacionalista, tem até gente na direita, né, que olha o Aldo Rebelo pela defesa que ele tem feito contra as ONGs, a questão da Amazônia, né? Ele se coloca contra essas pautas. Pode ser até que surja como um nome que o José Dirceu tem falado, que eles têm que achar algum nome que consiga os votos da centro-esquerda, né? Da social-democracia e alguns do centrão. Então, Aldo Rebelo é um nome que eu acho que tem mais chance até do que o próprio Ciro Gomes. Então, vamos ver quem É que vai um aparecer por aí. nome antigo já, né? Ô, Gerson, você acha que essa esquerda raiz, né, que vamos dizer aí seria encabeçada pelo PSOL e pelo Boulos, não é mais o futuro aí da esquerda no Brasil do que esses nomes antigos aí, como Aldo Rebelo? Com certeza. Por isso que eu até falei da Tabata. A Tabata nem tá. A Tabata não sei se está no Eu acho que ela é PSB. PSB. Ela foi para o PSB. Porque o PSB, muita gente saiu do PSDB, acabou indo para o PSB. Então a Tabata ela representa mais a social-democracia ali, né? Isso. Com uma pegada mais globalista, mais Eu agenda digo o Boulos 2030. ali e o PSOL,
porque eu acho que o próprio público do PT sente falta daquele PT década de 80, 90, né? E aí o Não, pessoal surge daí, né? E aí, com a é. força que o Boulos está tendo em São Paulo, me O parece. Boulos é um nome. Eu, particularmente, acho que o Boulos ele é fraco para voos assim mais audaciosos, né? Mas, como você falou, é o que sobrou de liderança na esquerda hoje é o PSOL. Então, é o que está ainda aparecendo, e você tem toda a razão. É possível que surja alguém do PSOL. Talvez não somente o Boulos, né? Pode ser que surja até outros nomes ali. Tem. Agora, é o partido onde tem o pessoal mais extrema esquerda, né? E a tendência hoje, segundo José Dirceu, é construir uma solução social-democrata que consiga apoio do centro. Então, não sei se o Boulos conseguiria amealhar esse apoio do centro, não. E o pessoal tem esses elementos da formação política, né? Não que seja da minha linha política, mas do mesmo jeito que você vê vários jovens, você vê ali os jovens políticos do pessoal também ganhando destaque aí como deputado, né? No parlamento, como vereador. E é um projeto que daqui a 20 anos esses nomes vão estar aí, né, na cena. Agora, vai depender o que a sociedade brasileira vai querer, né? Se é uma linha mais conservadora ou se é uma linha seguindo aí a onda. E aí eles são mais honestos, global, né? Eles são mais honestos, intelectualmente mais honestos, porque eles são, de fato, socialistas. Eles se dizem marxistas mesmo, eles têm as pautas e abraçam essas pautas. Então, como a sociedade brasileira, ela majoritariamente ela não apoia as pautas socialistas, marxistas, eles vão ter muita dificuldade em eleições majoritárias, assim, grandes. Mas eles, do ponto de vista da honestidade intelectual, o PCO e o PSOL são mais esquerda do que o próprio PT, né? O PT ele se transformou, junto com esse grupo, né, que foi ao poder, numa organização criminosa. Então, não adianta a gente hoje tentar olhar o PT com aquele saudosismo. Eu falo isso para você porque eu tenho amigos e parentes que são petistas raízes, né? Aquele pessoal que sonhava com o modelo do PT atrás. E hoje em dia você não tem mais como fazer essa defesa depois do mensalão, do petrolão, da Lava Jato, de tudo aquilo que aconteceu, só se a pessoa for muito, né, obcecada pelo partido e não enxergar isso. Não, eles ainda têm muita dificuldade, né? Nós, como carioca, nós vimos ali no Rio, né? O Freixo teve essa dificuldade lá. É muito forte, tem muita força política, mas ainda para ganhar uma majoritária é difícil. O Boulos, em São Paulo, é muito forte, está liderando as pesquisas, mas pode ser que no segundo turno ele não consiga ganhar porque ele não vai passar daqueles 30%, 40%. Exato. Agora, superar essa barreira aí, a partir do momento que pega uma prefeitura, chega lá no Rio, o mesmo movimento, começa a ficar forte. Então, esse duelo aí entre essa nova geração na década de 30 pode ter esses personagens do pessoal com muito mais força que o PT. E é isso, né, cara? Ô, Gerson, você tem esperança, então, em 2026 numa mudança, né? O problema é que no Brasil são os partidos que dominam, né, cara? Até as opções são escolhidas pelos partidos. Então, por exemplo, você está citando numa direita, né? Essa direita no Brasil, eu não tenho dúvida em ver, assim, uma direita, né, pujante, uma direita que vai ali, polarizar de fato com a esquerda. Porque a direita no Brasil hoje ela é liderada pelo Bolsonaro dentro de um partido, o PL no caso, né? Que é o PL do Valdemar da Costa Neto, que é o mesmo lado de trás, né? Junto com o PT. O ser humano se regenerou, agora ele é direita, tudo bem, né? Mas ele, antes do Bolsonaro estar ali dentro, ele estava ali no centrão, né? Aí virou direita. Aí nós vamos ter, Rio de Janeiro, por exemplo, com aqueles problemas que tem em Rio de Janeiro, 2 senadores. Um entra pelo PL. Quem vai ser esse candidato? Vai ser alguém que já está dentro do sistema. Ou vai ser o Flávio novamente, ou, sei lá, vai ser um Romário. Romário não, que o Romário acabou de entrar, né? Se reeleger. Esses nomes, eles são escolhidos pelos partidos. Né? Então, dificilmente você vai ter uma mudança diferente do sistema político que já existe aí. Eu não estou sendo muito
desesperançoso, não, cara? Ou é por aí mesmo? Não, é um processo, como eu falei. Não vai ser em 2026 que nós vamos transformar o Brasil numa Suíça. Não vai. Mas tem que ter um degrau. Se o Rio de Janeiro a gente não conseguir votar 2, coloca 1. Né? A gente, até hoje, a gente se pergunta: será que valeu a pena tirar a Dilma Rousseff lá em Minas e botar o Rodrigo Pacheco? Hoje a gente olha assim, pomba, a gente elegeu esse cara lá em Minas para evitar a Dilma Rousseff ser eleita e acabou sendo esse cara que é um dos corresponsáveis por essa inação do Senado na contenção que poderia acontecer. Me permita só um complemento a isso. O povo de Minas, como uma opção, e não eleger a Dilma, elegeu a outra opção que tinha ali, mas uma opção colocada pelo sistema. É isso que eu quero te dizer, entendeu? Então, tu vai chegar lá no Rio de Janeiro, nós tivemos uma disputa em 2022 entre Romário, qual o nome do camarada lá? Moron e Daniel Silveira. E Daniel Silveira que acabou preso. Então. Exatamente. Mas no passado foi Flávio César Maia. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Aí tu vai para Minas, aí Rodrigo Pacheco. Então, assim, o sistema, ele tem as cartas, né, cara? Então, você vai ter uma disputa no Senado com 2 senadores que vai dar a sensação para a sociedade que a direita agora tomou tal. Só que o cara de direita que vai estar ali dentro do PL vai ser um cara padrão Rodrigo Pacheco e etc. Então, enquanto os partidos tiverem essa hegemonia e essa escolha... Você tem razão. A gente não vai resolver o problema de uma vez só. Agora, veja que a eleição de 2022, o Bolsonaro ele emplacou um monte de senadores. Ele botou lá o astronauta que nunca tinha visto política partidária na vida dele. Ele emplacou a Tereza Cristina, ele emplacou o Seif, Jorge Seif, que nunca foi político, cara ligado lá à pesca. Então, você vê que ele emplacou a própria Damares. Então, todo mundo ali que estava trabalhando com ele acabou entrando. Agora, se você olhar o número de senadores do PSDB, do PT, eles diminuíram. E a direita avançou. Ficou bom? Não ficou ainda, até porque a renovação foi só de 1/3. Agora, com 2/3, a gente tem a possibilidade de avançar ainda mais. E é assim, se você olhar a eleição de 2018 e de 2022, vê a quantidade de deputados bons que a gente tinha em 2018. Você contava no dedo. 2022 agora, a gente já acha ali algumas dezenas de deputados federais bons. Se eu fosse falar para você agora, eu citaria o nome de mais de 20 bons deputados federais. Eu não tinha esses nomes em 2018. Só faltam 300, né, para poder votar e passar alguma coisa. Mas só que você não pode esquecer que o Centrão, ele vota com a conveniência. Se ele perceber que o vento está soprando para a Borecha, ali para a direita, ele vai virar bolsonarista desde criancinha. O Centrão, ele está agora ali com o governo enquanto ele está mamando na teta ali das emendas do orçamento. Não, isso é fato. O Bolsonaro conseguiu passar a reforma da Previdência, né? Então, ele teve maioria. O que eu quero te dizer é que tu vê lá, o PL é a direita do Brasil. Aí o PL coloca num estado como Rio de Janeiro 12 deputados. Mas tu vai ver de direita mesmo, aí tu olha os nomes que estão ali no meio, tá entendendo? Então, esse é o ponto, tem que ficar atento, porque faz parte, né? Como eu disse... igual a eleição municipal. Como eu disse, o PL já existia aí e viu no bolsonarismo uma chance de ficar ainda mais forte, né? Mas o PL nunca foi direita, né? Não, mas a gente não tem um partido conservador no país e também não tem um partido liberal. O PL chama-se partido... Ele herda, né, a nomenclatura de partido liberal, mas, na verdade, a gente não tem nenhum partido que defenda o liberalismo como força política. Então, aí não temos um partido conservador. Mas significa que, quando a gente se mobilizou, a eleição dos conselhos tutelares, a gente viu que, de repente, os conselhos tutelares que eram dominados pela esquerda, o pessoal da direita avançou. Então, a sociedade se mobilizou. Agora, a eleição municipal... O que vai acontecer? Tem que ser passado um recado. Esse recado vai dizer o seguinte: olha, se nós não vamos conseguir todos os prefeitos,
não vamos conseguir todos os vereadores, mas a gente tem que conseguir uma quantidade de vereadores e prefeitos que comecem a fazer diferença e que em 2026 eles possam pressionar ali os próprios partidos, e não é só o PL. Você vê que tem gente boa, tem gente boa até no Podemos, você vê, tem uma galera que está até no PSDB, no MDB, o pessoal está espalhado em um monte de partido aí que são caras que você pode botar na frente ali que você confia. Não é só o PL. Agora, você vê, por exemplo, a Cris Grêmio, lá em Curitiba, agora é candidata a prefeita. Ela me contou. Pô, é lógico que ela gostaria de ter sido candidata no PL lá. Mas, cara, a política ali em Curitiba é um negócio complicado. Então, aí, quando você viu, ela teve que botou Partido da Mulher, que se juntou com não sei quem, virou um partideco lá. Foi o partido que deu legenda para ela concorrer. Eu tô te dizendo. Então entendeu? assim, aí nem o próprio vê... PL deu a legenda. Naturalmente, ela queria o número 22 ali para ser o partido do Bolsonaro, né? Então, assim, que a chance de perder a eleição é enorme, porque tem questão de valor de fundo eleitoral, tempo de televisão, enfim, cara.